Quando você pensa no carro mais famoso do mundo, qual que vem na sua cabeça? Eu sou a velocidade. Provavelmente você deve ter pensado no Fusca. Não existe uma pessoa sequer que não conheça o carismático e simpático carrinho redondo. Porém, o que você provavelmente não sabe é que se não fosse um dos maiores vilões da história da humanidade, o famoso Bigodinho, talvez esse veículo tão popular nem tivesse existido. Bom, mas o que tem a ver o Fusca com um ditador nazista? É sobre essa história incrível desse veículo e essa relação, no mínimo inusitada, que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. O clássico Fusquinha é sem dúvidas um dos maiores sucessos automotivos da história. E pensar que um dos modelos de carros mais populares do mundo só deu certo graças aos planos do ditador nazista Adolf Hitler. Fabricado pela alemã Volkswagen em 1938 e 2003, o Fusquinha se tornou o carro mais vendido do mundo em 1972, quando ultrapassou nas vendas o icônico Ford Modelo T. Ao longo desses 65 anos, mais de 21 milhões de Fuscas foram fabricados, segundo a revista Winston-Salem, o que faz o modelo mais produzido do mundo. Só que o que poucos sabem é que o Fusca quase não teve esse sucesso todo, e foi graças a Adolf Hitler que o modelo se tornou o que é hoje, que a gente conhece. Bom, vamos entender então como foi esse processo do Hitler abraçar o projeto do Fusquinha e saber qual a sua verdadeira motivação para isso, sendo que uma das poucas fotos que existem do tirano dando risada é justamente ao ser apresentado ao icônico carro. O nascimento do modelo. A história do Fusca vai muito além dos carros que foram produzidos pela Volkswagen. Na verdade, a sua existência teve muito mais mãos envolvidas, né? O projeto ele passou por diversas empresas e até mesmo governos. A história começa no início da década de 30. Na época, a Alemanha ainda estava se recuperando dos efeitos da Primeira Guerra e vivia uma dura recessão econômica. Isso refletia no setor automobilístico, sendo que o país apresentava um dos piores níveis de motorização de toda a Europa. Até por conta disso, alguns engenheiros do país já tinham feito alguns modelos que lembravam o que o simpático carro do vídeo de hoje viria a ser, mas nenhum conseguiu apoio ou conseguiu deixar o automóvel atrativo o suficiente. Eis que um homem, que mais à frente se tornaria uma lenda no setor, ficou encantado com a ideia e resolveu entrar na brincadeira. E quem era o cara? O austríaco Ferdinand Porsche. Sim, o homem que criou os sedãs de luxo foi o mesmo que projetou o Fusquinha. Lembrando que a Porsche nasceu em 1931 e nessa época, então, Ferdinand já tinha uma certa moral ali no meio. Foi ainda em 1931 que a fabricante de motos Zundap, vendo esse gap, né, que tinha no setor, passou a investir na produção de um carro popular alemão e encomendou à Porsche um protótipo. No ano seguinte, os primeiros modelos já estavam concluídos, apesar de ainda ser um pouco diferente do que conhecemos hoje do Fusca. Só que, apesar dos avanços do projeto, problemas financeiros fizeram a Zundap romper o contrato. Foi então que Ferdinand passou a negociar com outro fabricante, a produção de um Volkswagen. Nessa ele chegou a negociar com uma empresa e até fechar negócio, onde Porsche refinou ainda mais o projeto anterior, tornando o Fusca muito mais parecido com o que conhecemos. Porém, essa empresa, em 1933, também rompeu o contrato, por não ter conseguido levantar grana o suficiente para o projeto. Depois dessas frustrações, Ferdinand devia ter provavelmente dado uma desanimada com as empresas, né, que estavam sem grana para investir. Mas naquele mesmo ano, um cara assumiu o controle do país e estava disposto a investir no setor para a melhoria econômica da Alemanha. E é aí que o cara do bigodinho entra na parada. Hitler e o Fusca. Foi em 1933 que Hitler assumiu o poder da Alemanha e uma das suas maiores lutas era o da modernização de seu país. Pensando assim, ele via com muito bons olhos a criação de um carro do povo, feito por trabalhadores alemães, mas também para famílias alemãs viajarem por todo o país. Fora que, politicamente falando,
Se ele conseguisse algo assim logo de início da sua jornada, seria algo que daria uma moral imensa para ele, né? Com o povo, inclusive, né? Fazer um carro popular ali. E assim, o Führer iniciou o projeto do veículo e recebeu propostas de 3 engenheiros, Joseph Ganz, Edmund Hambler e Ferdinand Porsche. Como os 2 primeiros eram judeus, segundo Albert Ross em The Volkswagen Beetle, Porsche apareceu a escolha mais óbvia, né? Ainda mais pelo fato dele ser amigo de Jacob Werling, que era assessor de assuntos automotivos de Hitler. A partir daí, 2 homens montariam um mega projeto que mudaria o setor para sempre. No dia 22 de junho de 1934, o contrato de produção do carro foi fechado então pelo engenheiro e projetista Ferdinand Porsche com o governo alemão. Hitler bancaria o projeto de Ferdinand desde que ele entregasse um automóvel robusto e econômico que atendesse às exigências estipuladas pelo governo, sendo que tudo era parte de uma estratégia de Estado para dar rodas ao país e desenvolver a indústria. Uma das exigências de Adolf para a produção do Fusquinha era de que o carro deveria ser capaz de levar 2 adultos e 3 crianças com comodidade, ou então 3 soldados e uma metralhadora. O modelo também deveria ser capaz de atingir a velocidade média de 100 km por hora e o consumo de combustível não deveria passar dos 13 km por litro. Em 29 de dezembro de 1935, Hitler, que nem carteira de motorista tinha, recebeu pessoalmente o protótipo do seu Volkswagen, que a tradução é carro popular. Em 1936, os primeiros protótipos foram apresentados para o povo, mas o carro só começou a ser produzido mesmo em 1938. O modelo ganhou o nome de KDF-Wagen, a sigla significava Kraft durch Freude, ou Força pela Alegria, que era o mesmo nome da associação que ficou incumbida aí de vender o automóvel. Fora que essa força pela alegria era um dos maiores lemas aí do partido nazista. Os trabalhadores alemães conseguiam seu carro numa espécie de consórcio. Eles preenchiam uma cartela com selos que, quando completassem, dava direito ao automóvel. Mas isso não durou muito, né? Como vocês sabem, veio a Segunda Guerra Mundial, logo em seguida a produção do Fusca acabou sendo paralisada, sendo que os que tinham começaram a ser usados para fins militares, né? E muitas das coisas da guerra, aliás, foram produzidos na fábrica do Fusca. Inclusive é dito em alguns lugares, eu não sei se isso é real ou não, de que o Fusca ele foi projetado também porque para ser usado na guerra, quando os soldados iriam atravessar desertos, por exemplo, né? A areia que caía ali em cima do Fusca, como ele é redondinho, ela cai e escorre e já fica limpo, entre aspas, o Fusca, né? Não igual outros modelos de carro em que ficariam aí acumulando daí sujeira em cima do carro. Isso parece que foi algo pensado também. O Fusca sem Hitler. Como sabemos, a Alemanha saiu derrotada da guerra e o Führer sem vida. Com isso, o carro financiado pelo ditador poderia muito bem ter desaparecido ou sucumbido diante das atrocidades do governo nazista. Mas a fabricação foi retomada ainda em 1945, logo após a guerra, e isso porque o modelo caiu nas graças dos britânicos, mais especificamente do major Ivan Hirst, que depois de dominar o lugar onde os carros eram feitos, que hoje é a atual Wolfsburg, que é onde fica a sede da Volks, ele enxergou que o veículo atendia às necessidades das forças aliadas. Desse jeito, os britânicos retomaram a sua fabricação, não deixando o projeto morrer. Foi nessa época também que o modelo do carro mudou de nome para Volkswagen e o local onde era feito para Wolfsburg. O Fusca teve um papel fundamental no processo de reconstrução da Alemanha e começou a ser exportado no fim dos anos 40. Neste mesmo período começava a ser construída uma nova imagem para o Besouro, que é um dos tantos apelidos do modelo Volkswagen, tirando a ligação dele com o monstro ditador. As primeiras unidades do modelo que chegaram ao Brasil foram em 1950. O nome Fusca se popularizou no país, onde o carro se chamava originalmente de Volkswagen Sedan. Já no ano seguinte, o Fusca passou a ser montado em terras tupiniquins a partir de lotes vindos da Alemanha e 3 anos depois, cerca de 1.200 unidades já haviam sido produzidas. O Fusca se tornou nacional em março daquele mesmo ano, quando a Volks alugou um galpão no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo. Naquela época, eles contavam com apenas 12 operários, que eram responsáveis pela produção do chamado Sedan 1200. Em 18 de novembro de 1959, a fábrica Anchieta é inaugurada em São Bernardo do Campo,
Mas o auge da Volks aqui, todos sabem, que foi quando conseguiram montar uma fábrica aqui na minha Taubaté. A produção do carrinho foi crescendo, foram exportando, a Volkswagen foi criando outros modelos, né, como a conhecida por aqui, Kombi, Golf, Gol, entre tantos outros modelos. O que começou para ser algo apenas popular ganhou proporções enormes, né? A empresa alemã é simplesmente a maior fabricante do setor disparado. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje o grupo Volkswagen, além da marca Volkswagen, é dona de marcas como Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, Seat, Porsche, e tudo começou onde? Com o Fusquinha e o Hitler. Que história, hein, meus amigos? Não adivinhem? Também é cultura. Vai falar que esse vídeo não merece o seu like. Bom, mas me digam aí vocês sabiam desse rolê todo do carro, talvez o carro mais popular do mundo? Esse foi um vídeo, né, que a gente gostou muito de fazer aqui. A história é muito rica, né, muito bacana mesmo, né, toda essa história, esse background que o Fusquinha tem, né. Então, se vocês gostam de histórias assim, né, deixem aqui sugestões para outros que a gente pode virar vídeo aqui no canal, e deixa também, por favor, o seu like aqui para ajudar a gente. Até o próximo vídeo.